Olá, mães com propósito! Hoje eu estou aqui para falar para vocês mais um episódio do Mães da Bíblia. E qual mãe será que nós falaremos hoje? Hoje eu vou falar sobre a Rebeca. É uma mãe muito conhecida de todas, não é? A história dessa mãe está em Gênesis 24. Eu vou ler para vocês um pouquinho sobre a história de Rebeca. Quem era Rebeca? Rebeca era filha de Betuel, irmã de Labão, mulher de Isaque e mãe de Jacó e de Esaú. Rebeca foi a resposta de oração dos pais de Isaque. Abraão já era bem velho, o Senhor já havia o abençoado em tudo. Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de todas as suas posses, de todos os seus bens, e pediu para que encontrasse uma esposa para o seu filho Isaque. Então esse empregado saiu da presença de Abraão e foi fazer o que ele tinha pedido. E quando ele quase chegou na cidade onde ele iria procurar a esposa, ele parou e orou ao Senhor. E antes mesmo de terminar a sua oração, Deus já respondeu. Ele abriu seus olhos e viu Rebeca vindo ao seu encontro, segurando seu cântaro nos ombros. E ele agradeceu a Deus, porque Deus já tinha respondido a sua oração. Então a Rebeca foi resposta de oração. A Rebeca foi a esposa separada por Deus para Isaque. Mas Rebeca casou com Isaque e após o casamento eles descobriram uma coisa, que Rebeca era estéril. Então nós vamos ver na palavra de Deus em Gênesis 25, 19. Vou ler aqui para vocês, está escrito assim. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padan-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então pensa, queridas, Isaque orou por 20 anos por sua esposa Rebeca, e após 20 anos, Deus atendeu a oração deles e Rebeca ficou grávida. E Rebeca ficou grávida de gêmeos, 2 crianças no seu ventre. Através da oração, Rebeca pôde receber essa bênção da maternidade, de ser mãe. Continuando ali na palavra de Deus, em Gênesis 25, a partir do 22, diz assim: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais moço. Continuando ali. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era com um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre a preferência desses pais. Rebeca tinha uma clara preferência por seu filho Jacó.
E no decorrer da história, nós vamos ver o que essa preferência de Rebeca ocasionou na vida dos seus filhos. E hoje eu pergunto para você. Você que é mãe de mais do que um dos filhos, mais que um filho. Você tem preferência? Você já teve preferência? Você já percebeu isso na sua vida? Ter uma preferência por um dos filhos? Eu quero falar para vocês, eu sou mãe de 3 filhos. E eu procuro sempre cuidar disso na minha vida. Porque se nós não vigiarmos, queridas, se nós não estivermos atentas, nós vamos pender para um filho ou para o outro. Mas isso cada uma de nós precisa realmente estar atentas àquilo que Deus quer fazer na vida dos nossos filhos. Nós temos que entender que nós somos uma mãe e cada filho é diferente. Eles têm personalidades diferentes, habilidades diferentes, gostos diferentes, porque cada pessoa é única diante dos olhos de Deus. Deus formou cada um como único. Nós podemos ver, Rebeca gerou gêmeos, mas os dois tinham características bem diferentes. E eles nasceram juntos, né? Minutinhos ali de diferença, que eles saíram da barriga, e eles eram completamente diferentes, já nas suas características físicas. E nós, como mães, temos que nos atentar a isso, que os nossos filhos terão habilidades, personalidades diferentes. Nós somos as mesmas, nós somos uma só mãe, para mais do que um filho. Ou se você, mamãe, tem um filho só, eu te pergunto nessa hora, você já fez alguma comparação com o seu filho? Talvez com o filho da amiga, com o filho da vizinha, ou com um parente? Você já comparou essa criança? Já comparou o seu filho? E se você responder agora que sim, eu quero que você coloque diante de Deus isso. Eu quero que você coloque essa comparação, esse pensamento diante do Senhor nesse momento. Nós vamos analisar o que aconteceu na vida de Esaú e de Jacó por causa dessa predileção dos seus pais. Quais foram as consequências na vida deles? Se você for ver em Gênesis, a partir do 24 até o 27, tem toda a história completa dessa família. Tudo aquilo que Deus fez. Essa família era uma família que estava debaixo da promessa de Deus. Porque Deus tinha algo especial, desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, Abraão e a sua descendência. Então eles estavam debaixo de uma promessa, mas mesmo assim os seus pais, né, Rebeca e Isaac, eles tiveram um pequeno erro, que foi da predileção pelos filhos. Quando, ali em Gênesis 25, tá? No 28 fala claramente que Rebeca preferia Jacó. Por causa dessa preferência, eu fico pensando assim, como era o dia a dia deles? Isso é meu pensamento, tá, queridas? Como que era o dia a dia? Talvez Jacó ficasse mais perto de sua mãe, abraçasse mais, estivesse mais próximo, porque ele cuidava dos rebanhos ali mais perto, né? Ficava nas tendas. Talvez a sua mãe visse mais ele. Talvez Jacó fosse aquele filho, né, que fica mais perto. Esaú tinha outras habilidades, ele caçava, ele com certeza estava mais fora de casa por causa das suas habilidades. Na Bíblia diz que o pai dele gostava dos ensopados, da caça que ele trazia. Então, os dois filhos tinham qualidades, eles tinham coisas maravilhosas que Deus tinha, habilidades maravilhosas que Deus tinha dado a eles. O que levou essa mãe, talvez, ter essa predileção? Talvez o filho estava mais próximo? O que será? Eu fico pensando, analisando a história de Rebeca, eu fiquei pensando, o que levou essa mãe? O que nos leva, muitas vezes, como mãe, é ter uma preferência ou beneficiar um dos nossos filhos? Talvez seja a forma que a criança é, talvez está mais perto.
Mas nós, como mães, temos que ter sabedoria. Nós temos que olhar para esse erro de Rebeca e não fazer e não cometer esse erro. Porque quando nós preferimos um filho, nós geramos muitas coisas no coração dos irmãos, como foi gerado no coração de Esaú e Jacó. Esaú saiu primeiro da barriga da sua mãe. Então, por direito, ele tinha direito à primogenitura, ele tinha direito a uma bênção específica. Então, o seu pai já era avançado de idade e disse assim: Esaú, vai lá, prepara uma caça para mim, para que depois de eu comer eu vou te abençoar. Rebeca escutou isso, chamou Jacó e falou: meu filho, pega 2 cabritos que eu vou preparar esse ensopado para o seu pai, quando seu pai comer, ele vai te abençoar. Então ela armou todo um plano ali com Jacó, para que Jacó enganasse o seu pai e recebesse primeiro a bênção. Olhando lá atrás na palavra de Deus, em Gênesis 25, 23, Deus já tinha falado para ela, quando as crianças estavam no ventre, que o menor ia prevalecer sobre o maior. Ela já sabia o que Deus tinha falado, ela não precisava dar uma ajudinha. Mas isso que ela fez gerou um conflito muito grande, porque depois que Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú, isso acendeu a ira de Esaú. Esaú quis matar o seu irmão. E por esse motivo Jacó teve que ir embora de casa, fugido. O que aconteceu? Jacó passou a ser um enganador e um fugitivo. E uma das consequências na vida de Jacó foi isso, que ele era enganador e ele teve que fugir do seu irmão. Qual que foi a consequência na vida de Esaú? Foi aquele ódio mortal, aquela raiva, aquela ira que queria matar o seu irmão. Qual foi a consequência na vida de Isaac? Ele foi enganado por seu filho. E qual foi a consequência na vida de Rebeca? Rebeca nunca mais viu a face de Jacó. Pelo menos na palavra de Deus não há relato de um encontro deles após essa situação. Então, aquele filho preferido, por causa de algo que ela sugeriu para que fosse feito, foi embora e ela não viu mais o seu filho preferido. Mas essa família era uma família que estava debaixo de uma promessa de Deus. E se você for olhar na história, se você for acompanhar, agora eu não posso relatar todos os detalhes para você, mas eu te aconselho, leia essa história inteira. Você vai tirar muitas coisas maravilhosas dessa família, muitos aprendizados. Essa preferência que ela teve gerou muitas coisas ruins e às vezes nós como mães acabamos gerando coisas na vida dos nossos filhos. Talvez nós não entendemos que um vai ser melhor em matemática e o outro vai ser melhor em português e está tudo bem. Nós não podemos fazer essa comparação dos filhos de todos terem que ser bons na mesma coisa. Eles vão ser diferentes, mamãe. Não compare. Hoje eu te aconselho, não compare os seus filhos, porque você vai gerar ira no coração deles, um contra o outro. E muitas vezes, se nós não tivermos sabedorias, nós começamos a minar o coração dos nossos filhos. Nós promovemos a ira e a discórdia na nossa casa. Nós precisamos ser sábias, mas mesmo assim, com toda essa situação que aconteceu, Deus falou com Jacó. Jacó teve um encontro real com Deus e esse encontro real mudou a vida dele. Quando ele teve esse encontro real, ele foi pedir perdão para o seu irmão. E quando ele foi atrás de Esaú, ele foi ao encontro de seu irmão. Olha o que aconteceu em Gênesis 33:4, diz assim: mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Teve o perdão, teve a reconciliação. E eu não sei, querida, o que você tem passado, se isso já aconteceu na sua vida, se já teve alguma predileção. Mas eu quero dizer que o perdão de Deus pode mudar todas as coisas. E nesse momento eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada mãe, quero orar por mim também. Nos dá sabedoria, Pai,
para que nós não tenhamos filhos preferidos, mas que nós possamos entender que cada filho é uma bênção do Senhor, que nós não venhamos a compará-los a ninguém, mas que entendamos que os nossos filhos são únicos e que o Senhor tem um propósito que se cumprirá e será estabelecido na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridas. Deus abençoe você e a sua família, seus filhos. Amém.